Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nós celebramos a vida de Cristo, nós celebramos a sua ressurreição, e somos transformados através da ressurreição de Cristo. Nós somos transformados através da vida de Cristo. Então, nessa vivência do mês missionário, nós reforçamos o nosso desejo de ser enviados pelo Senhor e de fazer da vida uma grande missão. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 45, versículo 1 a 4, depois o versículo 6. Isaías, capítulo 45, versículo 1 a 4, depois o versículo 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo seu nome, pois puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que nós devemos sempre, louvar e agradecer a Deus, e sempre anunciar, a sua vida, Então, nós sempre devemos anunciar, as suas maravilhas a todos, as maravilhas de Deus a todos. Então, que a gente possa, assim como o profeta Isaías falou aqui nessa primeira leitura, aqui é Deus falando através do profeta Isaías, eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Amei-te, guerreiro, sem me reconheceres. Agora, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Então, Deus é o Senhor e não existe outro, Nós devemos a Ele, toda a honra e toda a glória, Então, que nós realmente possamos reconhecer, Deus na nossa vida e acolher, o projeto salvífico que Ele tem para nós, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, essa segunda leitura, aqui temos o início da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e fala justamente, sobre darmos graças a Deus, por todos nós, Aqui Paulo dá graças a Deus por todo o povo de Tessalonicenses, E aqui fala também, sobre... Aqui ele fala o seguinte, sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso
nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda abundância. Então, nós anunciamos o evangelho de Cristo, nós anunciamos a palavra de Deus, né? Nós cremos nessa palavra, essa palavra de fé, palavra de vida, palavra de verdade. Nós cremos nisso e nós devemos anunciar, né, com bastante alegria, com bastante fé, assim como fez o apóstolo Paulo. Nós devemos também fazer isso. Nós devemos anunciar essa palavra, né, anunciar o evangelho de Cristo, né, anunciar a todos, né, que Cristo é o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa efígie e esta inscrição? E dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Então, aqui no tempo de Jesus, a Palestina estava, né, ocupada pelos romanos. Né? O imperador ele exercia melhorias no país, né, cuidava para que houvesse paz e progresso, né, mas exigia impostos, né, infelizmente. Inclusive, sua imagem era posta nas moedas. Né? Então, os herodianos eles colaboravam de boa vontade com o poder estrangeiro, né, e por isso eles eram favoráveis ao pagamento do imposto, né, ao imperador. Os fariseus eles consideravam ilícito o pagamento do imposto. Né? Ele acarretava um problema de consciência, né? Pois pagar um imposto, né, significa reconhecer a divindade do imperador. Né? Realmente, né, era uma cilada sem escapatória. Né? Eles estavam querendo testar Jesus ali, né? Eles se aproveitaram disso para testar a Jesus, né? Para ver o que Jesus responderia para eles. E aí Jesus dá uma resposta totalmente inesperada, né? Fazendo com que eles lessem a inscrição da moeda. Né? Ele levou os fariseus a reconhecer por si mesmos que era César quem mandava no país. Né? Portanto, né, o que pertence ao imperador deve ser devolvido ao imperador, né? Deve ser devolvido a ele. Né? E todos os que trazem em si, né, a imagem de Deus, inclusive o próprio imperador, pertencem a ele. Né? Então, o imperador, o Estado e a Igreja, né, estão subordinados a Deus. Né? Por isso, nós cristãos, né, como cidadãos, deveríamos ser muito mais comprometidos em tornar um ambiente mais humano, mais justo, mais fraterno, né? Que a gente possa realmente, que todos nós possamos viver em comunhão com Deus, né? Porque nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? Que todos nós realmente possamos viver para um bem comum, né? Que é justamente levar a paz, né? E ter a paz de Deus dentro de nós e também levar a paz de Deus também a todos, tá certo? Colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, buscar sempre o reino de Deus primeiro, né? E depois, né, as outras coisas viram como acréscimo, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.